trajetória começa em Curitiba nos anos 90, quando eu ingressei na Belas Artes, pensando ou tendo a intenção de aprender a desenhar, que era algo que eu já dominava de certa maneira, ou que eu tinha uma certa paixão, mas a arte nunca tinha sido pensada até então. Então, no primeiro ano da Belas Artes, eu me deparei com certas questões, outras que iam além do aprimorar a técnica do desenho, né? O fato de eu ter escolhido o curso de escultura, qual eu tenho meu bacharelado, ele dava a oportunidade de, além do desenho, estar próximo a outras técnicas ou outras, como diria assim, modalidades da arte, né? A própria escultura, a pintura, a gravura e o desenho. A partir do meu ingresso na escola, todas essas técnicas e modalidades ficaram mais claras de que isso levava a uma ideia muito maior do que só o desenho, mas sim algo que depois eu vim chegar à conclusão que aquilo era arte, né? E aí eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma obra de arte ou começar a criar coisas que eram obras de arte. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar ou tentar me colocar na posição daquele que poderia produzir uma obra de arte. Meus pais sempre me apoiaram muito e, uma maneira ou momento algum, questionaram as minhas escolhas, né? Eles vêm de um background completamente diferente do meu, né? Mas eles, de certa maneira, me ajudaram muito nas escolhas educacionais ou os meios que supostamente eu frequentei antes de me tornar, vamos dizer assim, adultos, né? Mas, de maneira geral, eu acho que a influência mesmo vem da cidade, de alguns amigos, né? De alguns professores, que foram meus professores também na escola. E eu acho que essa vontade veio também por uma situação quase que filosófica, conceitual, ou até, eu poderia dizer, de crença, dentro de tudo que foi absorvido e metabolizado pela cultura. Quando eu cresci, quando eu me tornei adolescente ou jovem, que foram os anos 80, essa efervescência da cultura, nesse momento, foi fundamental para criar um desejo de querer ser algo, né? Que foi uma coisa um pouco pregada pela nossa cultura. Essa ideia, que eu acho um pouco errônea, mas porém a gente é um pouco levado por ela, da ideia do mito, do herói, daquele que projeta algo e que faz os outros olharem para ele, ou para o que ele propôs, ou para o que ele está ali para fazer. Então todas esses desejos, essas ideias estavam muito claras para mim quando eu estava crescendo, quando eu estava me tornando um indivíduo. Mas eu acho que mais a cultura do que algo que veio da minha casa, assim, né? Não que não tenha vindo, mas eu acho que a minha ligação com a televisão, com o cinema, com o teatro, com a literatura me fez pensar que quando eu me deparei com algo que poderia ser algo que me tornaria um artista, isso me soou bem e me soou de uma maneira agradável, né? Já na época, quando eu tinha meus 18 anos, eu já frequentava peças de teatro, eu já tinha uma conexão com literatura, com cinema. Isso muito proporcionado pela própria situação da cidade na época, né?
A gente tinha os cinemas de rua da Fundação Cultural, os espaços de exposição de obras de arte e algumas pessoas que foram muito importantes para mim no momento. Um deles, de maneira principal, é o Geraldo Leão, que foi também, ele não era professor na Belas Artes, mas ele estava sempre dando uns workshops lá. E eu tive contato com ele, e eu tive contato com alguém que, de certa maneira, questionou a ideia do fazer como uma atividade que levaria a produzir obras de arte. E o Geraldo Leão teve esse papel fundamental, entre outros artistas que faziam parte do grupo dele, né, que tinham uma relação com ele, como a Eliane Prolic, como a Rossana Guimarães, como o Raul Cruz, o próprio Marco Silveira Mello, né, dono da Casa de Imagem, o proprietário da Casa de Imagem, os próprios workshops que o Marco proporcionava para as pessoas, para a comunidade. Então tudo isso, essa atmosfera que borbulhava na cidade, que proporcionava aos jovens aspirantes a artista, contribuíram bastante para esse ingresso meu na carreira ou na trajetória de artista visual, de artista plástico, seja como a gente queira chamar. Eu acho que o mundo geral me influencia, né? Eu acho que o ar que estou respirando agora está me influenciando, está me trazendo conhecimento, né? Não só pelas minhas narinas, mas pela minha pele ou pelos meus olhos, enfim. A inspiração é algo muito subjetivo, principalmente depois de todas essas ideias que a gente tem sobre o que é inspiração, o que é desejo, o que é necessidade de criar algo, né? Então, eu acho que a contemporaneidade já é assunto bem vasto para inspiração. Eu nasci nos anos 70 e a minha geração e algumas gerações de décadas anteriores são gerações que cresceram assistindo televisão. E a televisão, de uma maneira um pouco mais desdobrada, é fruto da linguagem do cinema, né? Então, eu acho que essa cultura absorvida pela minha geração e por gerações anteriores vem da cultura do cinema, muito precisamente, né, a partir dos anos 80, de novo falando, tudo que foi absorvido pela minha geração ou pelas gerações próximas a mim, e eu acho que essa é a maior influência, né? Eu acho que eu sou muito mais influenciado por uma cabeça falante de um jornal, primeiramente, porque eu convivi com isso diariamente, ou uma própria cabeça desse tamanho na folha, na capa de um disco, que é a nossa relação mais próxima, ou a minha relação mais próxima com fotografia vem desse lugar, né, da ideia dos discos. A gente tinha muita fotografia em casa, mas era fotografia em formas de capa de discos. Ou seja, ela entrou pela nossa casa por essa porta, né? A gente pode ser influenciado pela fotografia que está na caixa de leite a qual você está tomando seu café da manhã, ou da própria fotografia que está dentro da sua carteira, na sua carteira de motorista. Então a fotografia, a imagem em geral, ela está muito presente na nossa vida, né? E artistas da corrente pop, ou do expressionismo, enfim, dessas últimas correntes desses últimos séculos, falam muito do questionamento da imagem, né? E eu acho que isso me influenciou de uma maneira muito, muito grande. E aí, obviamente, os artistas que deram origem a esses pensamentos, né? Por exemplo, Andy Warhol, uma pessoa muito importante, um artista muito importante, que eu olho muito, o próprio Picasso, o Marcel Duchamp, né? O Joseph Beuys. Na verdade, existe uma salada, assim, uma combinação de artistas que culminaram e que apresentaram para a minha geração ou para a geração que foi para a escola de arte ou pensar arte nos anos 80 e 90, essa mistura, né, que acabou influenciando a mim como artista, influenciando a você, talvez não como artista, influenciando o meu vizinho, ou influenciando o ator, né? Eu acho que a arte em nós, nesse momento, ela foi metabolizada pelos meios de comunicação os quais elas foram entregues a nós.
existe uma certa disciplina minha com o desenho de tentar ser um artista de estúdio, né? Que é até uma conotação um pouco dentro da história da arte, ou algo que também é associado um pouco ao modernismo, ou até um pouco momentos antes do modernismo, de ficar aquele que fica dentro do estúdio, sendo que eu passei por técnicas ou por categorias de feitura de arte que eram desde de cinema, de filme, de instalação, a qual o artista não precisa necessariamente estar dentro do estúdio, mas ele está às vezes no campo, às vezes no estúdio de gravação, às vezes ao ar livre, enfim, várias possibilidades são possíveis dentro da produção. Porém, o estar dentro do estúdio hoje, para mim, acaba me colocando ou instaurando uma situação de pensamento mais do que atividade. Quando eu estou dentro do estúdio, às vezes eu posso ficar muito tempo olhando para um desenho que eu já fiz, ou olhando para um papel em branco, o qual eu vou fazer um desenho, né? E esse estar dentro de um lugar pensando em arte acaba se moldando ou se caracterizando como uma atividade de pensamento. E nessa atividade de pensamento, a arte também fica próxima à filosofia, né, à literatura, ou outras técnicas intelectuais ou departamentos intelectuais que são tão importantes quanto para a expressão humana. Porém, o estar dentro de um estúdio agora, trabalhando e produzindo coisas físicas, principalmente coisas muito em papel, também estou trabalhando com tela agora, são muito prazerosas e são ansiedades desse momento que eu estou vivendo agora. O meu comprometimento com a arte é de tal dimensão, pela própria pesquisa que eu venho fazendo, que me impossibilita de produzir algo simplesmente ou meramente pela inspiração. Eu acho que tudo que eu desenvolvo como arte tem por trás muito pensamento, muitas decisões, muitas estratégias, muito projeto, mas também depois que isso é determinado dentro de uma série ou dentro de um número específico de trabalhos, depois que isso tudo foi definido e acertado, aí é possível que no momento de fazer o que foi planejado, possa existir prazer, possa existir lazer um pouco, porque aí meramente a gente está trabalhando com questões mais físicas daí do que mentais ou intelectuais, né? Eu faço um projeto do que eu vou fazer, um projeto, vamos dizer, de grupos de trabalhos, e a partir disso, cada matriz ou cada pedaço de papel ou cada matéria que é usada, ali ela já está sendo preparada com uma receita que vai vir, né? Com algo que mais ou menos já foi planejado. Alguns acidentes de percurso acontecem, que no caso às vezes dão origem a outras ideias para outras séries ou para outros trabalhos, que eu acho completamente possível de acontecer, né? Mas tudo é muito planejado antes, com certeza. É impossível definir o meu trabalho em si, mas eu acho que é mais fácil definir, talvez, o artista Cleverson Oliveira como aquele que foi exposto a essas influências da cultura que a gente absorve diariamente e que, a partir disso, pensa, rumina tudo isso, né? E exterioriza de maneiras diferentes, em técnicas diferentes, em situações diferentes, para situações diferentes, né? Como arte, né? Como pensamento de arte, como pensamento de algo que está sempre testando seus últimos limites, que na verdade é um pouco a ideia da arte contemporânea, né? Então, esse caráter um pouco de experiência da minha produção, né? Que aqui no museu foi pedaços de madeira com fios e papel que acabam criando a ilusão de uma montanha num certo canto, ou a ideia de janelas molhadas com paisagens lá fora, mais em preto e branco, em tela, em formato de desenhos realistas, né? Ou numa fotografia,
ou num frame de um vídeo que virou fotografia, uma filmagem que eu fiz passando por algum lugar. Eu acho que o que me define é isso, é o artista diante das possibilidades de experiências para criar linguagem, né? Para criar pesquisa e para criar linguagem. Eu acho que isso é um pouco difícil de definir, mas eu acho que esses são alguns itens que podem dizer mais ou menos por onde eu passo ou por onde os meus rastros acabam passando, né? Eu acho que é de fundamental importância para o artista e para a comunidade, para o museu, para a história do lugar onde isso está sendo colocado. Eu acho que isso, na verdade, é parte de uma estrutura que é necessária para que a arte acabe atingindo, como eu falei, os limites do museu, passando por esses limites do museu e transbordando isso, né? Pensando na arte de uma maneira de ver o mundo, né? E isso, você proporcionando isso para os visitantes ou para a comunidade, você acaba ampliando essa ideia.